manifesta para ele e diz: quem mandou você vir para cá? Porque enquanto ele estava lá no Queride, aleluia, Deus falou para ele: ó, levanta, aleluia, que a sua caminhada é longa. Ele levantou e foi para a caverna. Deus não mandou ele para a caverna. Tem pessoas assim: ah, hoje eu estou na caverna. Anabacebe a comanás. Glória a Deus, saúde amada igreja, que a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor. Deus é bom em todo tempo, amém? Aleluia, estamos muito felizes de estar na casa do Senhor mais uma vez, para poder anunciar as boas novas de Jesus, sem mais delongas. Seremos abrir nossa Bíblia num tema que foi designado por Deus para essa noite. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam, amém? Estaremos lendo apenas o versículo 14, que diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Amém. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado, estar aqui mais uma vez anunciando as boas novas. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Dejaí, pastor Joani. Assim que eu comecei a minha caminhada há 18 anos atrás, o pastor Joani foi meu pai da fé. Aleluia. Ele, o pastor Deibe, Francisco, Sebastião, pastor Adão e o Raimundo, que agora os dois já estão com o Senhor. Esses homens foram os homens que Deus colocou na minha vida para poder começar a minha caminhada, e além desses, Deus foi trazendo outros, igual o pastor Dejaí hoje, grande amigo meu primo pela fé e irmão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Estamos diante de uma palavra de Deus que não foi apenas os pastores da igreja que escolheram, não. Teve oração, teve jejum, e Deus confirmou essa palavra para que pudesse iniciar mais uma campanha nesta casa. Primeiramente, nós temos que entender algo para nossas vidas, para que tudo comece a mudar. Nós entramos por essas portas aqui, não foi apenas para olhar o pastor, para ver o pastor, ou para ver os músicos, os jovens, as irmãs, o ministério. Nós entramos por essa porta aqui, não foi apenas porque não tinha nenhum lugar para ir, não. Para que tudo comece a mudar na nossa vida, nós temos que ter a certeza que entramos por essas portas, porque nós precisamos de um auxílio de Deus, nós precisamos de uma resposta de Deus, nós precisamos de algo que só Deus pode fazer. Mas por que você está falando isso, evangelista Alex? Eu estou falando isso porque quando a luz se apaga, todos vão embora, a luz se apaga, desliga o ventilador, desliga o som, o local continua aqui, mas sem a presença de Deus, porque está vazio. Mas quando nós entramos por essa porta e começamos da glória, começamos da aleluia, começamos a exaltar o nome de Deus, a palavra dele diz que aonde há 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. E quando ele se faz presente, a história muda. Tem cura, tem poder, tem renovo, tem avivamento. Aonde ele está presente, começa a trazer à existência aquilo que não existe mais. É por isso que nós, quando entramos por essa porta, entramos sabendo que hoje Deus pode bater o martelo da minha e da tua vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Livro de 1 Reis, 2 Reis, capítulo 9, vai relatar a história de uma chamada. Aleluia. E essa chamada, toda chamada, ela tem uma confirmação. Toda chamada, aleluia, Deus ele sempre confirma.
Às vezes nós ficamos pensando, mas será que Deus me chamou? Será que realmente o que está acontecendo na minha vida é muita luta, é muita prova, é muita peleja? Por quê? Porque existe uma chamada na tua vida. Aleluia, e mediante a chamada de Deus, sempre vai acontecer luta, sempre vai haver prova, sempre vai haver investida do diabo. Para quê? Para que a chamada de Deus não se cumpra na nossa vida. Mas Deus é tão bom, porque quando Ele chama, Ele garante, e ao garantir, Ele confirma a chamada. Aleluia, lembra de Moisés no monte? Senhor, e Deus fez o que com ele? Joga o cajado no chão. Aleluia, quando ele joga, vira uma serpente. Ele disse, agora você pega. Quando ele pega, vira um cajado de novo. Confirmação da chamada. Aleluia, não foi diferente na vida. Aleluia, louvado seja Deus de Josué. Josué teve uma chamada onde? No meio da congregação. Tem pessoas que Deus chama isoladamente, que nem chamou Moisés. Mas tem pessoas que Deus começa a preparar ele para uma chamada. Aonde? No meio da congregação. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando Deus está tratando aqui, aleluia, dessa chamada, aleluia, na vida de Eliseu, aleluia, que ele vai dizer com as suas palavras, onde está o Deus de Elias? É uma pergunta, aleluia, e mediante essa pergunta nós precisamos lembrar quem foi Elias. Elias foi um tibista, aleluia, que do nada, aleluia, sem, aleluia, a palavra mostrar da onde ele veio, aleluia, sem mostrar a sua genealogia, simplesmente a palavra de Deus vai mostrar que ele apareceu na hora certa, no momento certo. Por quê? Porque tinha um rei de Israel que não estava fazendo a vontade de Deus, aleluia. Então ele apareceu, e quando ele aparece, ele começa a aparecer com desafios. Aleluia, que desafios é esse? Dizendo que 3 anos não haveria chuva. Aleluia, dizendo, aleluia, que para o povo poder voltar a Deus, aleluia, ele tinha que preparar um altar. Aleluia, que altar é esse? É o altar da adoração. Aleluia, o que isso quer dizer? Confirmação da chamada. Às vezes nós vamos, Jesus amado, será que é isso mesmo que eu tenho que falar para ele? Será que é isso mesmo que eu tenho que falar para ela? Ei, Jesus manda outro, não é outro não. Deus te trouxe aqui para dizer, para que a confirmação da chamada se cumpra na minha vida e na tua vida, precisamos falar o que Deus também manda. Anabacebe acumanassa. Aleluia, glória a Deus. E Elias no seu ministério, aleluia, nós conhecemos a história, sabemos que ele, aleluia, ele se depara com os 400 profetas de Israel, 450 de Israel, de Baal, 400 de Azera. Aleluia, no meio daquela providência de Deus que nós sabemos, aleluia, chega um momento que ele sente medo e foge. Ao fugir ele vai para uma caverna. Naquela caverna, aleluia, ele prefere o quê? Aleluia, a morte. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando ele está ali achando que Deus ia dar o fim, Deus se manifesta para ele e diz, quem mandou você vir para cá? Porque enquanto ele estava lá no Queride, aleluia, Deus falou para ele, ó, levanta, aleluia, que a sua caminhada é longa. Ele levantou e foi para a caverna. Deus não mandou ele para a caverna. Tem pessoas assim, hoje eu estou na caverna. Anabacebe acumanassa. Hoje eu não quero mais escola dominical. Hoje eu não quero mais oração. Hoje eu não quero mais saber de igreja. Hoje eu só estou em casa, eu só estou na caverna. Mas Deus está dizendo para mim, para você, quem mandou você ficar na caverna? Olha, Deus vai dizer para Elias, aleluia, ó, agora prepara-te, sai daí, vai ungir um rei, aleluia, vai ungir Eliseu como profeta. Aonde? No teu lugar. Se você não quer fazer, Deus vai trazer outro para fazer, mas a obra dele não vai parar. A obra de Deus não vai parar. Anabacebe a comanácia, anabaçu teque. E Deus vai, então manda, aleluia, Elias chamar Eliseu. Só que Eliseu estava onde? Lá na 12ª junta de boi, arando a terra, trabalhando. Aleluia,
Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando Elias chega, o único recado que Elias dá é: joga sobre ele a capa. E ao jogar a capa, ele já entendeu o recado e disse: posso despedir dos meus pais? Aleluia. E ele vai e se despede dos seus pais, mas ao se despedir dos seus pais, ele toma uma atitude. Aleluia. Que atitude é essa? É a certeza que Eliseu tinha, que nunca mais ia voltar para a junta de boi. Qual foi? Matou os boi. Acabou com o boi. Pegou as madeiras, fez uma lenha lá, aleluia, meteu fogo, cozinhou o boi, todo mundo comeu. Ele falou assim: agora nunca mais eu volto. A chamada de Deus é assim, aleluia, não sabe para onde vai, aleluia, não sabe de onde vem, mas tem que ir quando Deus fala. Aleluia. Deus falou para Abraão: sai da tua terra. Para onde eu vou? Eu vou te mostrar, mas vai caminhando que eu te mostro. Vai caminhando que no meio do caminho eu vou te mostrar para onde você vai. Aleluia. E nessa caminhada, no capítulo 9, louvado seja o santo, capítulo 2, onde nós lemos, aleluia, Elias vai fazer uma pergunta para Eliseu. Aleluia: me pede o que tu queres. Quando eu li essa mensagem, eu lembrei o que Deus disse para Salomão. Aleluia. Louvado seja Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, Deus vira para Salomão e disse para Salomão: me pede o que tu queres. E Salomão disse: eu quero sabedoria para poder lidar com o povo. Quando eu li essa mensagem, eu lembrei, aleluia, do Evangelho de Lucas, capítulo, aleluia, 8, versículo 41, Jesus vira para o cego e diz: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Um quer sabedoria, o outro quer porção dobrada e o outro quer ver. Mas quem pergunta é o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro. Ele não mudou. E nessa noite ele está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça nessa noite? Aleluia. E quando Elias, aleluia, vira para Eliseu e diz: duro é o que tu me pedisse. Porque ele sabia muito bem, aleluia, como seria a vida daquele homem. Mas tinha uma chamada, repita comigo: tinha uma chamada na vida do profeta. Quantos receberam chamada de Deus aqui? Aí nós vamos entender o que é uma chamada. A chamada na vida do profeta não é fácil, porque primeiro, aleluia, louvado seja Deus, quando Elias vai para Jericó, ele tem que passar pelo Jordão. E quando ele joga o manto, as águas do Jordão se abrem, aleluia, e eles entram pelaquela cidade. E lá, aleluia, ele é levado ao céu pelo redemoinho. E nós conhecemos a história, já ouvimos isso muitas e muitas vezes, mas aí que está a confirmação da chamada. Aleluia, a sua ida é diferente da sua volta. Porque na ida, quem abriu, aleluia, o rio foi Elias. Mas na volta, quem tem que abrir é Eliseu. Anabacebe, a Comanácia. Ai, eu não vou passar por este lugar não. Ai, eu passei por aqui com o presbítero, com o pastor Dejaí. Ai, eu passei com a irmã Adriana, agora eu estou sozinho. Meu Deus, é você mesmo. O chamado sempre começa assim. Ele começa com alguém e daqui a pouco você está sozinho para confirmar o teu chamado. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou chegar lá, vamos chegar lá. No decorrer do chamado tem confirmação. E eu vou falar aqui porque nós vivemos isso junto. No meio do chamado, aleluia, eu e o pastor Dejaí, aleluia, subimos o monte, sol não, porque era de noite, chovendo, de madrugada. Para quê? Para que a esposa dele se convertesse a Jesus. Anabacebe, a Comanácia. Subimos o monte. Senhor salva, Senhor salva. E nem visitando a igreja ela estava. Senhor salva, Senhor salva, Senhor salva. Acabou aquele mistério. E no tempo de Deus, Deus confirmou a chamada na vida dele e salvou.
Aleluia, eu novamente, pela graça e bondade de Deus, estava dentro do lar, aleluia, do nosso amado irmão Alexandre, da nossa irmã Thelma, dizendo: Senhor, traz a Thaís de volta porque ela saiu de casa. Senhor, traz a Thaís de volta porque ela saiu de casa. E no tempo certo ela voltou para casa e nunca mais saiu. Anabacebe, Acumanácia, confirmação da chamada, meu irmão. Vai ter situação que você vai ter que colocar essa confirmação em prática. Mas Elias, aleluia, Eliseu pergunta: onde está o Deus de Elias? É tanta luta, tanta prova, tanto momento difícil, tanta peleja, que às vezes bate a dúvida mesmo. Meu Deus, será que é isso mesmo na minha vida? Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Não foi diferente do livro de Salmos, capítulo 42, versículo 3, que diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Tem luta, tem prova, tem momento que nós vamos passando na vida, que são situações difíceis, meu irmão. É situação difícil, minha irmã. E tem pessoas que estão de lona dizendo: eu quero ver o Deus dele agora, eu quero ver o Deus dela agora, eu quero ver o Deus que ela tem fé, eu quero ver o Deus dessa família agora. Mas Deus está lá do seu alto e subindo em torno, dizendo: espera só mais um pouquinho, que você vai saber quem eu sou na tua vida. Anabacebe, Acumanácia. Salmos 79, versículo 3 vai dizer: porque diria, aleluia, as nações, onde está o seu Deus? O que isso quer dizer? Quer dizer que as nações outrora, aleluia, vendo o povo de Israel sendo perseguido, sendo humilhado, sendo massacrado, aleluia, sendo jogado no cárcere, as nações falavam: cadê o Deus deles? Aonde está o Deus deles? O Deus dele está morto, o Deus dele já era. Aqui é o nosso Deus, é Baal, é Azera, aleluia, é Baal Zebu, aleluia, aqui são os nossos deuses aqui que tem todo o poder e toda a autoridade. Não tem nada, aleluia. Nós servimos um Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mão e não está agravada, está estendida para poder abençoar o seu povo. Anabacebe, Acumanácia. Salmos 30, versículo 5 vai dizer: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Eu não sei como tem sido o seu dia, eu sei que por causa dessa palavra de Deus, foi falado aqui sobre pesca, ali nos traz a memória que os discípulos pescaram a noite toda e nada apanharam, mas quando ele estava chegando à beira do mar, quem estava lá? Jesus, pregando a palavra, e eles começaram a limpar a rede, e eles começaram a costurar a rede, porque rasgaram, estava na limpeza. Aí Jesus disse para ele: vem cá, eu posso subir no barco aí para poder pregar? Aí ele fala: não pode. Enquanto Jesus prega, eles estão ouvindo. Aí Jesus vira para Pedro e disse: Pedro, agora vamos pescar. Aí Pedro: mas meu Deus do céu, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, como é que nós vamos pescar agora durante o dia? Mas olha que Pedro diz para Jesus: mas por causa da tua palavra eu vou. A palavra, ela traz à existência aquilo que não existe. Pedro estava frustrado por não ter pego peixe a noite toda, mas quando ouviu Jesus pregar, ele teve fé e falou: não, por causa da tua palavra eu vou. E o texto vai dizer que eles entraram sobre o mar, aproximadamente 100 metros, para que nós possamos entender, é como se fosse daqui ali na esquina. Não tinha nenhuma possibilidade deles pescarem peixe, mas o dono da obra estava com eles. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Aí o diabo está olhando para você por fora e está vendo você dizendo: meu Deus, não aguento, meu Senhor me socorre, meu Deus que luta, meu Deus que prova, meu Deus, eu vou desistir, assim não dá. Mas por dentro ele não te contempla, por dentro só quem te contempla é o onisciente, onipresente, onipotente. E por dentro o dono todo-poderoso está contemplando a sua alma, dizendo: Senhor, a minha alma está angustiada, Senhor, não me faça tropeçar nos meus passos, Senhor, me sustenta.
Rabasute que manácia. Aleluia. Onde está o Deus de Elias? Salmos 145, versículo 18 e 19 vai dizer: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade, e Ele acode à vontade dos que o temem. Aleluia, atende o clamor e os salva. Onde está o Deus de Elias? Ele está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo. Aonde está o Deus de Elias? Nós olhamos para a história bíblica e vamos ver que o Deus de Elias abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Nós vamos ver que o Deus de Elias, aleluia, fez codornas cair do céu para o povo comer. Nós vamos ver que o Deus de Elias, aleluia, fez água sair da rocha para o povo passar. Mas também nós vamos ver que esse mesmo Deus de Elias fez o cego ver, fez o coxo andar, fez o paralítico, aleluia, andar, fez o morto ressuscitar. E esse mesmo Deus de Elias está aqui hoje. Aonde está o Deus de Elias? Quando Nabucodonosor lança um jovem dentro da fornalha, Nabucodonosor lhe faz uma pergunta: agora eu quero ver quem vai fazer vocês sair dessa fornalha. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha. E quando Nabucodonosor está observando Misael, Ananias e Azarias dentro da fornalha, Deus abre a visão dele. Você não quer ver? Então eu vou te mostrar que nessa fornalha eu estou com eles. Nabucodonosor olha e diz: mas nós jogamos 3, como é que eu vejo, aleluia, o quarto semelhante, aleluia, ao Todo-Poderoso, semelhante, aleluia, ao Criador dos céus e da terra? Esse é o Deus de Elias. Aleluia. Quando Daniel foi lançado na cova do leão, aleluia, o rei olhou para ele e disse: Daniel, o Deus que você serve, repita comigo, Deus que você serve te livrará dessa fornalha. No dia seguinte o rei foi lá: e aí, Daniel? Ele: ô rei, eu estou aqui. Não pequei contra o Senhor e nem contra Deus. Por quê? Porque o Deus que ele servia livrou ele da cova dos leões. Vai ter momento que nós vamos passar por luta, por prova no meio da nossa caminhada, mas quem chamou é fiel para cumprir. Ele vai garantir, aleluia, a nossa vitória. Onde está o Deus de Elias? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, vai dizer que Deus é Espírito, e que importa que adoremos a Ele é Espírito e em verdade. O Deus de Elias está aqui hoje. Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de salvar, Ele tem o poder de libertar, Ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Ele tem todo o poder, porque Ele é, repita comigo, Ele é Deus. Foi falado aqui nessa noite, Jeremias capítulo 33, versículo 3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, fortes, que ainda não sabes. Onde está o Deus de Elias? Quando ele joga o manto, Arabacébia, Comanácia, aí o Jordão se abre. Se ele passou pisando na areia, ele volta pisando na areia novamente, porque Deus estava dizendo: assim como eu fui com Elias, eu serei contigo. Assim, Arabacébia, Comanácia, como eu fui, aleluia, naquela terra de Comanácia, quando eu te tirei de estou cada vez mais confirmando o meu chamado na tua vida. Anabacébia, Comanácia.
Oh, Espírito Santo de Deus. Quando Eliseus clama a Deus, Deus ele responde. Aonde está o Deus de Elias? Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui do seu lado, do seu lado. Eu estou aqui, não te abandonei e nem vou te abandonar. Eu estou do teu lado. Tem um momento de nossa vida que a dúvida ela vai surgir como surgiu na vida de Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta vai dizer, Senhor, eu creio que o Senhor vai ressuscitar ele na ressurreição dos últimos dias. Marta já acreditava na ressurreição dos últimos dias. E tem pessoas que hoje não acreditam, mas não vamos por aqui não, vamos continuar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando Marta está dizendo isso para Jesus, ela está dizendo, olha, eu não acredito que o Senhor pode ressuscitar Lázaro. Tem pessoas que estão como Marta, caminha com Jesus, recebe Jesus na sua casa, na oração, no jejum, no culto, recebe Jesus no teu lar, mas na hora de receber o milagre, fala de Jesus para todo mundo, profetiza para todo mundo, mas na hora de receber o milagre, Senhor, 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 Senhor. Jesus está dizendo, tirai a pedra. Falou para ela, tirai a pedra. Aleluia, onde está o Deus de Elias? Anabasebe, Acomanácia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, vai dizer, tudo quanto pedirem em meu nome, crendo, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aonde está o Deus de Elias? Está hoje aqui na minha vida e na tua vida. O que você estiver querendo que Deus faça, peça a Ele hoje, em nome de Jesus, e Deus será glorificado. Eita. Aonde está o Deus de Elias? Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, vai relatar a história de um lunático, aonde Jesus vai virar para o pai daquele jovem dizendo, aleluia, tu creres? Aí o pai do jovem vai dizendo, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Mas por quê? Porque ele já tinha ido aos discípulos. Os discípulos não puderam resolver nada. Aonde está o Deus de Elias? Jesus virou para ele e disse, tudo é possível ao que crer. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas se você tiver a fé, aleluia, que Eliseu teve, tudo é possível na sua vida hoje. Se você entrou por essas portas para buscar por alguém que estava afastado durante muito tempo, Deus tem o poder de trazer novamente. Se você está entrando por essas portas, buscando por alguém enfermo, Deus, Ele é o dono da cura. Aonde está o Deus de Elias? Está conosco todos os dias, até a consumação do século. Aí no mundo tereis aflições. Olha o que Jesus está dizendo, no mundo. Quem vive no mundo aí? Levanta a mão. Eu vivo no mundo, irmão. Você não vive no mundo? O mundo que eu estou me referindo, aleluia, é o universo. Aleluia. Quem, aleluia, aleluia, está no mundo? No mundo tereis aflição. Aleluia. Mas tem o quê? Tem bom ânimo. Aonde está o Deus de Elias? Paulo e Silas foi lançado na prisão.
Aonde está o Deus de Elias? Tem bom ânimo, no mundo tereis aflição. Pregava o evangelho, falava de Jesus, curavam, libertavam, transformada e foram jogados no cárcere. Aonde está o Deus de Elias? Fez um terremoto surgir, as cadeias se abrir. Aonde está o Deus de Elias? Salvou aqueles presos e salvou a família do carcereiro. Aonde está o Deus de Elias? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vai dizer que tinha um cego que estava, aleluia, um coxo que estava na porta formosa, coxo na porta formosa, desde a sua nascença. O texto vai dizer que alguém pegava ele e colocava ele lá. Quando acabava o culto, tirava ele e levava ele para casa. Aí os anos foi passando, pegava ele e colocava ele lá de novo. Aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, não vou lembrar o versículo agora, mas vai dizer que aquele homem, ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. Aleluia, alguém pegava ele e colocava ele em casa. Quando ia começar o culto, pegavam ele de novo e colocavam lá na porta formosa. Mas o Deus de Elias estava sobre quem? Ele estava sobre quem? Estava sobre João, estava sobre Pedro. Olha, certa vez o texto vai dizer que eles, entrando sobre a porta formosa, eles viram aquele homem, aleluia, coxo, e disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O Deus de Elias, que estava lá no passado, está aqui comigo agora. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu fico imaginando, meu pastor, aquela pessoa que tinha a responsabilidade de deixar ele em casa e colocar ele na porta. Quando deu a hora, foi lá. Ué, cadê ele? Cadê o homem que eu deixei aqui? Ele está dentro do templo, saltitando, pulando, glorificando a Deus. Aonde está o Deus de Elias? Repita comigo: está. Não, só o irmão falou ali. Aonde está o Deus de Elias? Repita comigo: está na minha vida. Aleluia, você tem poder, você tem autoridade. Eu não sei o processo que você está passando, mas o Deus de Elias está sobre a tua vida. O Deus de Elias está sobre a tua vida. O Deus de Elias está sobre a tua vida. O Deus de Elias está sobre a tua vida. O Deus de Elias está sobre a tua vida. 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 Arabacébia Comanácia. Esse Deus de Elias, ele está aqui hoje, 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 está aqui hoje. Anabacébia Comanácia, ele está aqui hoje, ele está aqui hoje, ele está aqui hoje. Eita, Jesus querido, esse Deus de Elias está aqui hoje, está dizendo: o que queres que eu te faça? Aleluia, esse Deus de Elias é o meu Deus. Repita comigo: esse Deus de Elias é o meu Deus. Anabacebe, Isaías 41, versículo 10 vai dizer: aleluia, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra das minhas mãos. Anabacébia Comanácia, o processo que você está passando, Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou com você nesse processo. O Deus de Elias está aqui hoje, está dizendo: eu estou com você nesse processo. Não se preocupa, não fique desesperado, porque no tempo certo veremos, aleluia, a vitória de Deus. Aleluia. Foi falado nessa noite aqui sobre Deus salvar a família, a esposa do pastor Dejaí, onde nós entramos pela campanha buscando por ela. Foi falado nessa noite aqui sobre Deus trazer novamente a filha do nosso amado irmão Alexandre, a Thelma, porque estava longe de casa. O que Deus quer? Deus quer que nós venhamos acreditar. O que Deus quer? Deus quer que nós venhamos, aleluia, ter fé. Aleluia, onde nós lemos aqui no Salmos, aleluia, Salmos 145, versículo 19, vai dizer, o versículo 19: atende, teme e atende o clamor e os salva. Clamor é diferente de oração. Oração
é uma coisa, clamor é outra. O clamor, aí eu levo a ser que nem aquela mulher cananeia: Senhor, socorre-me. O clamor vai ser que nem o cego, aleluia, de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é clamor. Mas Deus é tão bom que Ele atende o nosso clamor.